Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, aos Filipenses 4:22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez a espiritualidade superior nos ampare as reflexões doutrinárias acerca da obra em que se aplica o ensino dos Espíritos ao Evangelho de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos presentemente no seu capítulo 28, o último capítulo do livro, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. O capítulo imediatamente anterior, Pedi e Obtereis, o 27, se destinava a explicar as conceituações espíritas sobre a prece, que também são objeto de reflexão em outras partes das obras fundamentais do Espiritismo, como no próprio Livro dos Espíritos, em tópico próprio. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre tem que destacar que todas as lições de Kardec e dos Espíritos a respeito dos temas que são aqui abordados, elas se desenvolvem em concordância com o ensino de Jesus transmitido sobre o mesmo assunto quando Jesus esteve encarnado na Terra, do ponto de vista da essência moral do que ele ensinou. O objetivo é que assim seja. Os dois últimos capítulos, portanto, dessa obra fundamental da doutrina espírita se destinam a tratar da questão da prece. O capítulo 27 discutiu trechos bíblicos do Novo Testamento sobre o tema, se baseando, portanto, no pensamento evangélico. A prece é uma prática recomendada e enaltecida pelo Espiritismo, pela mesma razão de ser por Jesus e pela tradição cristã, já que o Espiritismo se pretende o cristianismo da Idade Moderna, como diria o Espírito São Luís na Revista Espírita, adaptado ao desenvolvimento das consciências nas suas conceituações e nas suas exposições, empenhado pela revelação da presença
e da comunicabilidade dos espíritos. A prece, conforme o Livro dos Espíritos, é uma prática de adoração, é a adoração por excelência. E é uma ferramenta extremamente positiva e salutar para os mais diversos momentos e as mais diversas necessidades. Nesse capítulo, vários desses momentos e necessidades são elencados. E aí é sempre bom que a gente recorde qual é a real natureza desse capítulo, qual é a verdadeira finalidade da existência desse capítulo. Allan Kardec se preocupou em delinear isso logo no começo, no preâmbulo, para evitar que a leitura desse capítulo fosse distorcida e se imaginasse que ele é, por exemplo, um breviário de preces, ou um tipo de ritual obrigatório para quem deseja fazer uma oração. Ele nos diz que a coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. Poderíamos fazer uma outra oração com termos completamente diferentes dos que estão escritos aqui, mas com a mesma essência da mensagem e da preocupação que nos está movendo ao fazer essa prece. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então o que deve ficar claro é que as preces da coletânea não são um breviário. Não é absolutamente necessário que o espírita leia em todas as ocasiões que estão apresentadas aqui essas preces, como se sem isso a prece não tivesse valor nenhum. Absolutamente não, não pensemos assim. Elas podem servir de apoio a alguém que sinta a necessidade de um texto para fazer uma prece, mas a forma de uma prece não é o que importa para a eficácia dela. Mas o capítulo das preces tem uma importância especial, e Kardec continua. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Se nós fizermos um apanhado de todos os prefácios desse capítulo, bem como de todas as situações que o capítulo elenca em que nós poderíamos fazer preces, nós vamos ver que no conjunto eles funcionam como uma espécie de lembrança de praticamente todos os princípios da doutrina no que diz respeito diretamente aos temas morais abordados em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o capítulo 28 não é só uma sugestão de textos de prece, ele também é uma excelente oportunidade de revisão do conteúdo para quem está estudando a obra. Alguns desses prefácios e, por consequência, preces, trazem apontamentos muito interessantes de caráter eminentemente prático, até porque o objetivo é ter uma utilidade direta na vida prática. Nós já passamos pelas 3 primeiras sessões, preces gerais, preces por aquele mesmo que ora e preces por outrem. E agora nós estamos iniciando a 4ª parte, preces pelos que já não são da terra, que naturalmente são as orações que nós fazemos em benefício dos espíritos desencarnados, aqueles que nos antecederam no regresso ao mundo espiritual. E cabem-nos hoje os itens 59 a 63. Os primeiros, 59 a 61, estão sob o título Por Alguém que Acaba de Morrer. É a ideia de nós fazermos uma oração para alguém que acabou de desencarnar, um conhecido nosso, um familiar, acabou de morrer e o espírito dele está regressando ao mundo espiritual. E nós sabemos que é o nosso destino, o destino de todos nós, porque nós somos imortais, mas o corpo é mortal. O item 59, o prefácio, contém a seguinte explanação de Kardec. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Não é só para a gente mostrar que gosta daquela pessoa, daquele espírito que desencarnou, que a gente tem afeto por ele e que a gente deseja o melhor para ele nessa nova etapa da sua caminhada espiritual. Não. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar.
Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente e em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. E Kardec remete ao capítulo 27, o anterior, item 10, que explica rapidamente o mecanismo da prece. A prece nada mais é do que a emissão de um pensamento que se transmite através do fluido universal, que é essa matéria primordial da qual todas as formas de matéria derivam, né? E o Espiritismo usa essa expressão fluido universal para designar a fonte de todas as formas de matéria, mais ou menos sutis, mais ou menos denso, e essa fonte permeia todo o universo e toda a criação. Então esse pensamento que nós emitimos pela prece, como qualquer outro pensamento, transmitindo-se através do fluido universal, como o som do que eu estou falando se transmite através do ar, que também está à nossa volta, alcança as criaturas a quem nós nos dirigimos, impulsionado pela vontade, pela sinceridade com que nós mobilizamos esse mesmo pensamento. Isso faz com que essa prece possa ser acessível a esses espíritos, da mesma forma pela qual isso faz com que os espíritos em si possam interagir uns com os outros, trocar pensamentos. Sem isso, eles estariam fechados, encerrados em si mesmos. Eles se comunicam emitindo os pensamentos que se locomovem através desse mesmo fluido universal. Como a doutrina espírita nos explica, após a desencarnação, o espírito também, de acordo com o grau, por exemplo, de apego à matéria que ele demonstrar, com alguns condicionantes morais, ele experimenta um período de perturbação, que é uma palavra que pode ter uma conotação muito negativa, mas na verdade ela não designa necessariamente agonias, sofrimentos atrozes, dores. Não. Poderia ser comparada, em termos médios, a perturbação aos minutos de uma certa confusão que muitos de nós encarnados experimentamos quando nós acordamos depois de um sono muito pesado. Vocês devem saber do que eu estou falando. Quando nós acordamos, tivemos um sono pesadíssimo, aí nós acordamos e não acordamos de imediato. Tem um período ali que a gente fica um pouco confuso. O que está acontecendo? Onde estou? Até a gente se assenhorear da nossa vigília, do estado de vigília, de estarmos despertos e acordados. É um momento de certo torpor em que nós estamos nos inteirando do mundo após um sono muito pesado. A mesma coisa acontece quando, após o corpo morrer, o espírito retornando a uma condição que é a sua condição definitiva, verdadeira, natural. Mas depois de um tempo em que ele esteve preso a um corpo, ele despertar nessa outra vida, existe um momento de aclimatação à nova situação, à nova velha, porque ele já esteve nela antes de encarnar. Ainda que o espírito vivencie durante a encarnação momentos de um certo relaxamento dos laços do perispírito, o envoltório do espírito, com o corpo, quando há a emancipação da alma no próprio sono mesmo, né? Por isso até a comparação faz ainda mais sentido. Depois do sono, voltando ao corpo, há como o sono é muito pesado, esse afastamento tende a ser mais profundo, embora a liberdade do espírito emancipado, da alma emancipada, não seja igual à liberdade do espírito desencarnado, é bom frisar isso, mas se quando o sono acontece, o sono acaba e o espírito volta e tem que se aclimatar, quando a vida do corpo, que é uma limitação do espírito desencarnado, quando ela acaba, ele também tem que se inteirar do mundo em que ele está chegando. Esse processo é o que se chama de perturbação espiritual. O que Kardec nos está dizendo é que a prece que nós fazemos pelos nossos irmãos que acabaram de desencarnar pode ajudá-los positivamente, influenciá-los positivamente, chamar a atenção deles, ajudá-los a passar mais rápido por essa perturbação. E aí Kardec coloca os dois modelos de prece, são dois dessa vez. O primeiro se dirige inicialmente a Deus, pedindo que os bons espíritos ajudem o recém-desencarnado a se aclimatar ao mundo espiritual. E em seguida conclama exatamente o próprio espírito desencarnado a se despojar da sua perturbação rapidamente e se dar conta de que a vida continua no mundo espiritual. E essa prece conclui: já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta os esplendores da vida no além.
podes doravante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais em plena liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir aonde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber, pelo pensamento, que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos. Que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. E aí vem uma nota. Kardec descreveu aí todas essas coisas boas que vêm no mundo espiritual, para mostrar como a morte é apenas uma passagem, um retorno a esse mundo do qual nós somos nativos e que será o nosso destino final. Ele comenta que a essas palavras gerais, aquele que faz a prece pode acrescentar alguma coisa específica da personalidade que acabou de morrer, né? Se foi a de uma criança, por exemplo, Kardec diz que se deve levar em conta que o espírito não é criança. E ele remete ao capítulo 5, item 21, uma mensagem do espírito Sanson, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que combate exatamente a visão de que seria uma desgraça perante a lei divina a morte de crianças e jovens. Quando por vezes havia ali apenas uma prova curta a ser completada, devolvendo a liberdade ao espírito, cuja existência é infinita, do nosso ponto de vista pode ser uma coisa triste e terrível, mas o espírito está se libertando da matéria, né? Dos grilhões da matéria. Ou uma prova para os pais da criança, do jovem. E também é uma coisa difícil, dura, mas que precisa ser levada em conta. Do contrário, nós teríamos que pensar que Deus é injusto, porque nós sabemos que é um absurdo. A outra prece, no item 61, foi ditada a um médium de Bordeaux quando passava perto de sua casa. Ele passava perto de sua casa, né, da casa desse médium, o caixão, o féretro de um desconhecido. Estava passando um enterro, um velório, estavam levando o caixão, passou perto da casa do médium e o médium ditou essa prece, psicografou essa prece, né? Que é uma oração que conclama, exorta a solidariedade e a compaixão com aquele que desencarna. Qualquer que tenha sido a soma dos seus erros, quem quer que tenha sido essa pessoa. E a prece diz assim: Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhe os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso ao mundo espiritual seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro.
fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Por fim, os itens 62 e 63 estão sob o subtítulo Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Por desencarnados que nós tenhamos carinho, por quem nós tenhamos carinho, afeição, independentemente de eles terem acabado de desencarnar ou não. Para um ente querido, um familiar nosso, um amigo, já desencarnou há pouco ou muito tempo, que nós amamos e devemos continuar a amar, porque eles não deixaram de existir. E tem-se a oportunidade de fazer uma prece por eles. Kardec escreve assim no prefácio: que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que qual sopro se extingue para sempre. Que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto? E não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o espiritismo, a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda a parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. E Kardec remete novamente ao capítulo 5, item 21, mas também ao capítulo 4, item 18, do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, cujo propósito é demonstrar que, ao contrário do que muitas vezes se diz, os laços de família e as afeições verdadeiras que a gente tem na Terra, na nossa vida, eles se fortalecem em vez de enfraquecerem com os princípios do Espiritismo, principalmente a reencarnação e a vida espiritual. Se a causa que une as pessoas fosse apenas material, em relacionamentos e aparentes afeições, ela seria muito limitada e fugidia. Ela acaba com a morte da matéria. Sendo verdadeira e moral a causa dessa afeição, a morte do corpo e a ocupação dos diferentes papéis que a gente tem na sociedade hoje, na nossa encarnação atual, bem como a separação momentânea quando os entes queridos estão encarnados e nós desencarnados, ou o contrário, isso em nada elimina ou fragiliza esse laço. Que importância tem se o meu pai nessa encarnação é meu filho na próxima, ou meu avô na outra, ou minha esposa na outra? Que importância tem se o amor que nos une como seres inteligentes e morais é o mesmo e permanece? Qual é o problema de alternarem-se as relações materiais do sangue, das relações do mundo, se a espiritual permanece? Ele é muito mais forte. A ideia de que a morte aniquila o ser e que tudo que há após a vida do corpo é o nada, a gente acaba deixa de existir, não tem mais percepções, sensações, nem da própria existência, porque ela não existe mais, não há mais existência. Uma certa aceitação por alguns pensadores que dizem que se nós não vamos estar conscientes de que nós fomos aniquilados, não faz diferença não existir. Seria como o período em que a gente não existia antes de nascer. E nós espíritas sabemos que é mentira, que nós existíamos antes de nascer, né? Mas na cabeça deles não existíamos. Nesse caso, no entanto, nessa questão, nós estamos mais de acordo com o senso comum, que vê com mais clareza a ideia assustadora e aterradora que seria a nulificação de tudo, de todas as verdades morais, de todas as relações boas e nobres que nós construímos na vida, a desintegração de toda a participação do indivíduo, do ser consciente,
no engenho humano, na obra humana, na criação humana, relegada à poeira do passado, que na maioria das vezes os séculos não lembrarão, não se recordarão, e no mais longo prazo, fatalmente, ninguém vai se lembrar, porque o próprio mundo vai desaparecer um dia. É inevitável que, se nós não existíssemos após a morte do corpo, as grandes verdades morais da vida perderiam boa parte do seu sentido, do seu significado. E, consequentemente, também todas as tentativas de nos consolar diante dos sofrimentos e dificuldades. O próprio caráter moral do ser, que muitos materialistas defendem, quando reivindicam a liberdade do ser humano de agir e de pensar, eu sou a favor que o ser humano seja livre para pensar e agir. Mas eu sou materialista, ou seja, esse mesmo ser humano que é livre para pensar e agir, na verdade ele não passa de um arranjo de átomos e moléculas. Isso acaba com a natureza moral dele e do que ele faz, das decisões dele. E a rigor até põe em dúvida o livre-arbítrio. Que liberdade é essa? Se eu sou apenas matéria. A matéria tem liberdade para fazer escolhas? O Espiritismo, além dessa ideia, dessa explicação e da sustentação teórica da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, ele traz os fatos mediúnicos para fortalecer a convicção dessa verdade. É por isso que os espíritas precisam valorizar e trabalhar mais judiciosamente, com carinho, com dedicação, com atenção, esse presente maravilhoso que a divindade nos deu, que é a mediunidade. A nossa doutrina é uma filosofia, a força dela vem da sua filosofia, mas ela tem uma base experimental. Se baseia no contato direto e contínuo com os espíritos através dos médiuns. Nunca nos esqueçamos disso e da força que isso tem. E concluamos com a leitura da prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito fulano. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação, e que por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é, em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante, e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. E acrescentamos, seja com todos nós. Muita paz.